Não existe base de fãs de franquia de videogame mais contemplada do que fã de Resident Evil, cara. A gente adora fazer a piadinha, né? Tipo, os fãs de Silent Hill agora eles estão um pouquinho mais tranquilos porque tem coisa vindo, né? Mas é uma galera mimada, né, GG? Fã de Resident Evil não tem do que reclamar. A gente tá num período em que a Capcom basicamente alterna entre lançamento de jogo novo e remake bom, ano após ano. E finalmente chegamos num ponto que o próximo passo não é óbvio. GG, muito obrigado por aceitar esse convite pra conversar com a gente. Agradeço o convite, né? Sempre um prazer ser chamada para falar de uma das minhas franquias favoritas. E ainda mais aqui com você também, no TVPH. E ó, eu gosto muito de um meme. Eu acho que eu já mostrei para você em algum momento quando a gente tava no Denim, porque esse meme é meio antigo. Mas tem um meme que é muito bom, que resume muito bem isso que você falou, que é uma foto de um casal assim na cama, né? A moça tá na cama e o cara tá levando para ela um café da manhã numa bandeja. Aí na bandeja tem várias coisinhas, né? Tem uma flor, tem, né, as comidas e tal. Cada uma das comidas é Resident Evil 2 Remake, aí tem Devil May Cry 5, aí tem Monster Hunter, aí tem enfim, a gente tá servindo pra ela, assim, é muito bom. A Capcom serve absolutamente tudo, cara. Mas é isso, a GG, nesse exato momento que a gente tá falando, a gente tá conversando um pouquinho antes da gravação aqui, ela tá jogando Resident Evil 4. Resident Evil 4 que em termos lógicos, eu acho que é o passo final daquele dia aquele dia esquisitíssimo que começou muitos anos atrás agora, já com o cara anunciando o remake de Resident Evil 2 com uma camiseta. Porque na época... We Do It. Na época era aquela coisa, né? Tipo, tá, beleza, eles vão fazer o remake do 2, né? Que é o próximo mesmo. A gente teve o remake do 1, beleza. Faz o 2 e depois aproveita e faz o 3. E o jogo que a gente quer que esteja modernizado finalmente é o 4. Depois disso, meio que a gente se dá por satisfeito. Assim, teoricamente é isso. Só que a gente sabe que não é isso, na verdade, porque a máquina do capitalismo não pode parar. A Capcom vai continuar fazendo remake dessa série, não tem o que fazer, cara. E aí agora a gente tá num momento que não é tão óbvio, tem rixas na comunidade Resident Evil que o próximo tem que ser tal jogo, o próximo não pode ser tal jogo e tudo mais. E eu chamei a GG aqui justamente pra gente especular e estudar as possibilidades diferentes, quais diferentes jogos antigos da série podem ser refeitos nesses moldes da RE Engine e tal, nessa pegada que eles estão fazendo agora. GG, eu queria que você começasse falando pelo que você quer. Que eu sei qual é, eu acho que todo mundo sabe qual é que você quer de remake, mas eu queria saber de você qual que é o seu próximo remake ideal de Resident Evil. Olha, num mundo ideal, perfeito, bonito, iluminado, cheio de unicórnios, seria o remake do Code Verônica, né? Que é, né, todo mundo já deve saber que é o que eu quero, até porque o Code Verônica é um dos meus jogos favoritos da franquia. Ele sempre fica meio esquecido, porque nem a Capcom sabe como rotular direito esse jogo até hoje. Sim. Mas ele é um jogo importantíssimo para a franquia, Sim. porque além de você entender como o Wesker tá vivo, né? Aliás, você tem a grande revelação de que o Wesker, né, que era o vilão do 1, tá vivo no Code Verônica, porque ele reaparece lá. E aí você tem a Claire finalmente encontrando o irmão dela, né, que era a missão dela desde o 2. Você tem toda uma história ali que gira em torno de uma das famílias que fundou a Umbrella. Então ele é um jogo muito importante em termos de lore, né? A Importante mitologia até dele. pro Resident Evil 6, né, GG? Pro 6? É verdade, É né? Eles lógico. usam o T Verônica É. no vírus, naquele. Enfim. É. Mas assim, desse ponto de vista de história, é interessante a gente até colocar. Assim, faria algum sentido ele sair depois do Resident Evil 4, porque o Resident Evil 4 também meio que resgata a coisa do Wesker. E aí você pode dar um passo pra trás e falar, tipo, foi assim que aconteceu, né? Então, tipo, porque ele não apareceu nesses remakes ainda, né? Ele é mencionado no 2, acho que no 3 também, no remake, né? E aí no 4, beleza, aí volta pro Code Verônica e fala, tá, e agora que começa a próxima fase da série, né? Foi assim que aconteceu tudo, por que o Wesker tá vivo, qual que era o plano dele e tudo mais, faria sentido. Mas, você acha que o Code Verônica como gameplay, assim, teria motivos legais pra ganhar um remake? Você acha que faria sentido isso? Eu acho que a principal motivação para fazer um remake do Code Verônica é justamente atualizar a jogabilidade, né? Porque ele é o último jogo da linha principal
que é na jogabilidade tanque. Certo. Então, né, assim, já tem algumas inovações que eles já estavam testando ali na época, tipo, às vezes você anda com a Claire e a câmera acompanha ela, né, em vez de ter o corte para outro ângulo, a câmera segue ela. Ele já é um jogo mais voltado para ação, tanto que a faca do Code Verônica é a mais apelona da franquia. Então, assim, eu acho que uma principal motivação seria a jogabilidade. Justo. E aí, Gé, eu vou mencionar o... Não é necessariamente o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, pra ser bem sincero. Mas é o que eu acho que vai acontecer, que é uma coisa que quando eu falo, a galera fica meio tiltada. Mas pra mim faz todo sentido, cara. Eu acho que o próximo remake é um remake do primeiro Resident Evil, de novo. Porque, por mais que você fale, pô, mas tá disponível nas plataformas modernas, já teve um remake. Não desse jeito, cara. Eu acho que vai ser muito difícil pra Capcom resistir à tentação de recriar a mansão nesses moldes, cara. Imagina a mansão Spencer ali, nessa pegada, com possivelmente até uma mudança de perspectiva. Consigo imaginar até eles fazendo isso aí em primeira pessoa, mais pra perto do set e do Village ali, pra dar uma mexida, pra talvez justificar um pouquinho mais a existência de uma nova visita a este cenário e tudo mais. Mas, assim, eu acho que em termos de mercado, talvez seja a venda mais fácil. Por mais que seja um jogo que todo mundo já meio que sabe de cabo a rabo, pelo menos os fãs da franquia, eu entendo que o Resident Evil original é um que ainda tem a se beneficiar com uma sobrevida de mainstream, assim, de tipo, vamos pegar ele e transformar ele na maneira... colocar ele na forma mais moderna que a franquia tem hoje em dia, né? Que é esse combate mais voltado pra ação e com uma terceira pessoa mais tradicional, né? E assim, não ia ser ruim, vai. Por mais que você não queira, ia ser legal. Não. Sei, porque assim, muitos das criaturas elas são muito lentas, então não teria por que fazer uma jogabilidade muito de ação, que é o que os outros remakes são mais voltados, né? Mas e a ideia de mudar pra primeira pessoa? Aí seria top. Ok. Aí, se fosse em primeira. Nossa, mas aí. Nossa, a comunidade de Resident Evil já chia para um caralho. Imagina se fizessem Resident Evil 1 remake do remake em primeira pessoa. Assim, eu gosto muito de Resident Evil em primeira pessoa. Inclusive, pra quem não sabe, o Mikami, ele queria fazer o primeiro Resident Evil em primeira pessoa, mas ele não conseguiu. Porque, sim, é um conceito descartado que depois foi utilizado lá no Survivor, né? Que o Survivor ele é em primeira pessoa. E depois eles retornaram para esse conceito lá no 7. Então, tipo, sabe, resgataram uma coisa que já era pra ter sido do primeiro Resident Evil, mas por conta de limitações do hardware e tudo mais, ele não conseguiu fazer do jeito que ele queria. Cara, olha o que E você aí tá falando pra mim. Tem todo o discurso já pronto pra justificar o jogo. Tem, exatamente, tem. Aí se fosse em primeira pessoa, eu acho que seria topzera. Ok. Eu gosto. Legal. E aí, assim, enfim, eu acho que tá mais entre esses dois aí, diga. Lembrei, eu ia falar uma coisa que é relacionada ao Code Verônica. Verdade. Tem uma coisa que, assim, se eles fizerem esse remake do 1 de novo, eles vão ser obrigados a fazer do Code Verônica, sabe por quê? Porque a mansão dos Ashford é idêntica à mansão do Spencer. É verdade. Então eles já vão ter os assets. Reaproveita Então, os tipo, assets. exato. Então, assim, a ordem não mudaria. Se eles fizessem a mansão dos Ashford, depois eles poderiam usar os assets na mansão do Spencer e vice-versa. Mas se eles fizerem um, eles vão ter que fazer o outro. Justíssimo, cara. Mas aí a gente tem outras possibilidades que, ainda que pequenas, eu acho que são possibilidades. São vários outros jogos que estão na linha aí. E que talvez alguns deles a Capcom nunca tenha interesse em revisitar, mas continua sendo possível, cara. Assim, Resident Evil 5, por exemplo, que é um jogo que é indiscutivelmente popular. Ele por mais que tenha, ele meio que viva às sombras do 4, ele ainda é um jogo bem quisto, né? A galera tem um carinho por ele e tudo mais. Mas ele tem todo um bloco ali no meio que é violentamente racista, de uma maneira que, na minha opinião, é indiscutível. E que, inevitavelmente, ia ter que passar por uma repaginação completa. E, além disso, eu acho que tem a questão também do co-op, né? Porque era um jogo muito focado na ação cooperativa entre o Chris e a Sheva ali. E a Capcom não tem demonstrado nenhum interesse em trazer de volta a jogabilidade cooperativa desde o Revelations 2, né? Eles meio que deixaram isso no passado. Você acha que existe alguma chance disso?
Existe, eu acho que... É porque, assim, o 5, ele tá atrelado ao gameplay co-op, né? Não tem como você pensar em um sem pensar em outro, né? A minha teoria, né, o meu headcanon é que eles vão deixar essa jogabilidade co-op pros Revelations, né? Porque tá tendo boato de que vai ter um Revelations 3 aí tem anos, né? Mas se eles chegarem no remake do 5... Que, assim, eu particularmente torço até pra eles melhorarem muita coisa que o 5 peca, porque, assim, eu gosto muito do 5. O 5 é um dos meus favoritos. Contrariando todas as expectativas das pessoas, eu gosto Eu muito do gosto do 5 5. também, E ele faz muita coisa diferente que, tipo, envelheceu mal. Na época até era legal, né? Tipo, sei lá, os cenários todos de dia, né? Que era uma coisa que a galera reclamou muito também, mas eu adorei porque era diferente. Eles têm a oportunidade de refazer muita coisa muito melhor, né? Tem todo esse viés racista que, né? Sim, o jogo é racista, sim. E tem uma coisa também que eu tô vendo as pessoas falarem, quem me atentou a isso foi até o Heitor, quando a gente gravou o Mothership sobre Resident Evil 4, que ele disse que, eu tô vendo uma galera comentando que a IA da Ashley já tá muito melhor, porque eles já estão preparando o terreno pra Sheva no possível remake do 5. Interessante. Faz sentido, mas eu não sei, né? Tá. Não sei se eles vão chegar realmente num remake do 5. Família Resident Evil 6, GG, fala do 6 aí pra mim. Porque, e se a PH, Capcom... muito obrigada por me chamar pra participar desse vídeo. Um beijo, Não, tchau, gente. não, calma lá, vamos lá, ó. De novo, o Resident Evil 5 tem coisa esquisita, vai que a Capcom dá um pulo pra trás, aí fica com medo de mexer no Resident Evil 5 demais. Não vamos trazer porque é racista, esquece aí, pulamos 5. Próximo remake é o 6. Assim, por mais que eu fale, é um jogo que teria muito a ganhar com o remake, né? Tipo, é muito fácil melhorar aquele jogo com as noções que eles têm de hoje em dia da série, né? Sim, daria. Daria pra jogar muita coisa fora também. Né, reformular ali. Acho que o 6 é o jogo que eles mais teriam oportunidade de refazer, assim, quase tudo e deixar um jogo melhor. Talvez até cortar boneco, né? Cortar boneco, cortar campanha. Tranquilamente daria pra cortar campanha. Como a Capcom gosta de lançar um DLC, né? Daria até pra lançar uns DLC pra jogar com outros bonecos. Sei lá, tipo, jogar com o Jake. Como eu gosto de falar, eu já falei até pra você, o Resident Evil 6, ele é um pato. O pato, ele nada, ele voa e ele anda, só que ele não faz nenhum dos três direito. Exato. Não é? E o Resident Evil 6 é exatamente isso. Ele tenta ser terror, ele tenta ser ação, ele tenta ser um híbrido dos dois gêneros e ele não consegue fazer nada direito. E aí ele tenta fazer umas ligações com, sei lá, com as origens da Umbrella, né? Inventam ali aquela família, que é uma organização que vai do nada a lugar nenhum. Aí eles não têm coragem nenhuma de tornar a Ada vilã, inventam um clone dela, que eu acho terrível essa história. Então, assim, é um jogo que eles teriam oportunidade de refazer muitas coisas e deixar um jogo melhor. Mas assim, eu acho que essa aí é a possibilidade mais distante, né? Eu não... É muito trampo pra mexer num vespeiro, né? Porque assim, você não vai... não vai convencer os fãs de Resident Evil tradicional de que tem algo a se resgatar ali, e você também não vai conseguir fazer os fãs de Resident Evil 6, tipo, ver com bons olhos essa nova versão dele, que provavelmente vai jogar muito do que eles gostam fora, né? Então, enfim, é só pra constar, porque é uma possibilidade mais distante. Resident Evil 0, GG, um dos últimos aqui que a gente tem na nossa lista, que... Eu não gosto desse jogo. Eu, assim, não gosto nada desse jogo, na verdade. Eu tenho muitos problemas com ele. Joguei uma vez só na minha vida, não tenho nenhum interesse em rejogar. Mas ele tá num buraco meio parecido com o Code Veronica, né? No sentido de que ele é um jogo mainline, que tem a sua importância ali, ainda que muito menor do que a do Code Veronica, mas que é subestimado, né? Meio esquecido. Ele tá ali jogado Eles relançaram uma versão de GameCube, né? Tá disponível nas plataformas modernas e tudo mais. Mas ele é um jogo que tá daquele jeito que ele tava originalmente, não mexendo em nada. Tem todos aqueles problemas do inventário e personagens esquisitos no meio. Mas ele tem algumas coisas legais, tipo o trem, por exemplo. O trem eu consigo enxergar como sendo uma coisa interessante pra jogar nos moldes do remake. Então você tem um cenário longo que você tem que explorar e voltar, e voltar, e voltar. Você consegue brincar com algumas coisas ali de um jeito legal, na minha opinião. Mas você acha que tem um ímpeto da Capcom em trazer isso aí de volta?
Acho que não. Mas é porque o Resident Evil Zero, assim, eu gosto do Zero. Quando você falou que não gosta, não me surpreende, porque muita gente não gosta dele. Ele é meio que o patinho feio da série, né? É. Mas eu gosto muito dele, porque eu joguei ele na época do GameCube, né? E aí eu achava fantástico aquele sistema de zapping dele, né? Que você troca o personagem, às vezes você tem que posicionar um pra usar num puzzle e tudo mais. Às vezes eles se separam e aí, tipo, né, você joga um pouquinho com cada. Ele tira o sistema de baús, então, tipo, você tem que pensar muito mais, raciocinar muito mais onde você vai deixar os seus itens, porque você não pode deixar em qualquer lugar. Se você, tipo, deixar em qualquer lugar, você provavelmente vai esquecer algum item importante. É chato! Eu adoro isso, porque ele traz uma coisa muito estratégica, né, na questão de manejamento de itens, né, de gerenciamento. Ele traz o hookshot também, que é um item que eu achei muito legal que eles colocaram ali. Tem umas dinâmicas muito legais. Sabe qual é o problema do Resident Evil Zero? A Rebecca e o Billy não são personagens muito populares. É tipo assim, a margarina e o cream cheese, né, velho? É meio... Porque assim, existe, não tô falando que ela não tem fãs. Existe uma base de fãs da Rebecca, mas se você comparar, sei lá, Rebecca com Claire, a Jill, que tem uma base gigante de fãs, a Ada, sabe? Não, a Rebecca tá lá pras últimas posições, assim. Ela é muito querida, todo mundo gosta dela, só que ela dificilmente é uma das favoritas da galera, assim, sabe? Eu não descartaria um remake do Zero, mas eu acho que ele tá lá pras últimas prioridades, assim, sabe? Eu só consigo ver um remake do Zero se, tipo, sei lá, Resident Evil 9 saiu e a protagonista é a Rebecca. E aí, no 9, a Rebecca é super da hora, super descolada, nossa, que personagem foda. Eles falam, vocês querem lembrar a origem da Rebecca? Aí eles trazem o Zero e falam, olha, tem isso aqui, ela já tava na série, você não conheceu ela agora. A gente tem falado bastante desses dois jogos, acho que dá pra uni-los em um pacote só, porque são jogos que são vistos à parte mesmo, são os Revelations. Da mesma maneira, pra mim, por exemplo, o Revelations 1, da mesma maneira que o Resident Evil Zero tem o trem, eu gosto muito do cenário do Revelations 1, foi o Zero que tem o trem, né? O Revelations 1 tem o barco, que é o Tanker, né? Que é um cenário muito apetitoso pra um jogo de terror, né? Porque você tem aquela claustrofobia nível máximo, você tá preso ali, não tem pra onde você sair, cara. Você tá num barco, não tem pra onde você fugir, de jeito nenhum. E eles são importantes. O 2, ele tem a coisa interessante também de trazer uns personagens diferentes, né? Tem a filha do Barry, tipo, tem uns negócios meio maluco ali. Mas eles são importantes porque eles são os jogos que meio que colocaram Resident Evil na trajetória atual dele, né? A gente vai lembrar que parece surreal pensar nisso, mas uns 10 anos atrás Resident Evil tava mal das pernas, cara. A galera não via muito bem a série depois do Resident Evil 6. E o Revelations, ele... Não, 2012 foi um ano horrível pra franquia. Eles lançaram... No mesmo ano saiu Resident Evil 6, aquele Resident Evil 5 com a Milla Jovovich, o Retribution. Aí saiu, acho que o Damnation também é dessa época, que é o segundo filme animado, que também é bem qualquer coisa. Aí teve Umbrella Corps, né? Operation Raccoon City. Operation Raccoon City, é verdade. Ele é de 2012. E o Revelations, ele, na época, ele começou de uma maneira super comedida, né? Porque era um joguinho de 3DS. A gente tá aqui fazendo uma coisa menor. Era muito bonito, né, pro 3DS, né? Você lembra de ver os gráficos daquilo e falei, caraca, pode isso aqui no portátil? Mas, e ele tinha uma pegada de, tipo, cara, a gente vai unir a coisa de ação do Resident Evil 4, 5 e 6 com um certo toque de terror que remete aos jogos mais antigos e tudo mais. E que surpresa, é literalmente do que a série precisava e é o que a gente vê até hoje nos jogos, né? Todos os que vieram depois do Revelations meio que abraçaram essa ideia de vez. Você acha que existe mérito em trazer esses jogos no formato de remake? Eu adoraria, mas eu acho que não tá distante, tipo o Zero, sabe? Tá distante na lista da Capcom, assim. Porque os Revelations, pra mim, o que torna eles muito diferentes é que além deles tentarem focar mais no terror, e eles fazem isso bem, é que eles são episódios da franquia que são focados nos personagens. Então, ele não é um jogo, tipo, pra você ver um novo tipo de jogabilidade e tudo mais. Ele é um jogo pra você, que você realmente tem desenvolvimento de personagens. Ele é muito focado nos personagens. E ele tem... O meu problema com Resident Evil Revelations é que o 1 e o 2 é só os vilões. Porque por mais fantásticos que eles sejam, cara, os vilões do primeiro e do segundo Revelation são fodas. Eles são muito bons, eles são muito bem construídos, sabe? São muito bem colocados naquelas histórias.
do Revelations 1, pra mim, é um dos melhores vilões da franquia inteira. Ele é muito legal, foda. é legal mesmo. Foda para caralho. Só que assim, o problema é que, tipo, eles são vilões daqueles jogos. Eles não ficam, tipo, o Wesker, sabe, que fica pra franquia depois. Eles estão naqueles jogos e depois eles têm um desfecho e fica por ali mesmo. Sim. Por um lado é bom, porque você não fica arrastando isso pra outros jogos e tudo mais. Por outro lado é ruim, porque você tem esse potencial desperdiçado, né? O vilão do Revelations 1, ele poderia ser claramente um vilão de toda a franquia depois do Wesker, sabe? Sim. Eu acho que essa coisa de focar em personagens mesmo explica o porquê que eles são capítulos mais anciliares, né? Uma coisa mais... É um extra, né? Uma coisa que tá num nível abaixo em certos termos do que o resto da série. Que nem esse último aqui, aí eu tô jogando pra você, porque eu nunca joguei esses jogos, GG, eu não sei nem se você jogou, na verdade, que são os Resident Evil Outbreak, que eu sei que tem fã, eu sei que tem gente que tem carinho, só que é um jogo que, pra galera que não sabe o que é Outbreak, Resident Evil Outbreak é parte de uma tríade de jogos que a Capcom criou pro PlayStation 2, ali no começo da geração, junto com Monster Hunter e Automodelista, que eram jogos que visavam a jogatina online, porque tinha o Play Online no Play 2, eles tinham um modem, né, no Japão do Play 2, e eles falaram, pô, vamos fazer uns joguinhos pra experimentar aqui, ver como que funciona a jogabilidade online em consoles e tudo mais. E o Outbreak, ele é basicamente, ele revisita Raccoon City com personagens, tipo... gente normal, né? É uma pegada meio tipo uns malucos que estavam lá, né? Não são personagens necessariamente atrelados a uma força policial ou que tem alguma relevância grande pra história. Sabe por que eu acho que eles não vão tocar no Outbreak de novo? Por conta de Resistance e Reverse. Tá. Que são os modos multiplayers que eles já têm meio que o mesmo conceito do Outbreak, você coloca ali civis, né, que não tem treinamento militar, um ou outro tem um conhecimento básico, assim, e eles têm habilidades específicas, né. É basicamente os personagens do Outbreak, só que do Outbreak eles me pareciam muito mais civis mesmo do que os desses outros. E são jogabilidades multiplayer, né? É jogo multijogador. Mas em termos de história, o Outbreak tem alguma coisa ali que mereça ser contado ou é bem Gaiden, assim mesmo, bem episódio? Não, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele traz... ele revisita alguns cenários, né, que você visita no 2 e no 3, que é muito legal. E você conhece alguns personagens, principalmente da Umbrella, né? Porque tem alguns NPCs que você encontra em alguns cenários que, sei lá, trabalham pra Umbrella. Então tem umas histórias interessantes ali que complementam muito bem toda a história. Num cenário ideal eu consigo muito ver isso reutilizando assets, né? Tipo, pega os assets do Remake 2 e 3 e faz um bem bolado ali, talvez pra focar, meio que focado no single player. Mas ok. Mas é interessante saber que tem coisa legal da história, porque na minha cabeça era meio descartável mesmo. Mas, GG, eu acho que é isso. Acho que a gente literalmente passou por todas as possibilidades do futuro da série aqui. Acho que a gente tem nesse vídeo os próximos 15 anos de Resident Evil resumidos aqui. Sim. Mas, só pra terminar, GG, fala de Resident Evil 9, o que você acha que vai ser esse jogo? Só pra, né, já que a gente tá falando do futuro aqui, vai ser com a menininha? Ou não? Vamos voltar pra trás de novo? Eu acho e espero que não seja com a Rose, porque aquele DLC dela do Village é horrendo. Nossa, é horrível. É muita viagem, PH. Nossa, eu não gostei, é xarope, mas pô, é uma personagem legal, uma menina nova. Totalmente xarope. Ai, mas a galera fica reclamando, a Alice lá dos filmes, a Mila Jovovich, não sei o que, os caras deram poder pra ela virou não sei o que, não sei o que. Coisa, porra. Mas eu não reclamo da Alice, eu nunca reclamei da Alice. Não, eu gosto da personagem dela. Pra mim, a Mila Jovovich carrega aquele filme nas costas, né? Mas eu gosto muito da atriz também. Mas assim, eu espero que não seja com ela, com a menina lá do DLC do Village, né? Que eu não sei se todo mundo jogou, então eu não vou falar quem é. Sim. Mas o que eu acho que eles podem. O caminho que eu acho que eles podem seguir, eu espero que seja isso, inclusive, é eles talvez trazerem a Jill e o Chris de volta pra meio que, sabe, dar um ponto final em toda essa história que eles estão costurando, assim, nos detalhes, né? Desde o 7, eles estão costurando uma história ali no fundo. Sim. Que eu acho que eles vão ter que trazer pra luz do dia em algum momento. Tá muito estranho, né? Não, porque agora a BSAA é do mal. É tipo, o quê? Exato. E aí você fica tipo, cara, mas como assim essa organização virou do mal?
Tem essa nova Umbrella também. Aí tem a Connections lá, que parece que é a nova organização vilã. Mas aí depois você descobre que não, mas o fundador dessa Connections tá morto, sabe? Então, tipo, como assim? Que caralho está acontecendo? Uhum. Até uma história muito estranha. E eles estão costurando essa história da BSAA ficar corrupta desde o 7. Sim. E aí, em algum momento, eles vão ter que trazer isso pra luz do dia. E o que me dá esperança de ver Crazy Jill de novo, juntos como protagonistas, é porque esse ano eles vão lançar... Crazy Jill por um momento. Eu falei errado? Não, é que você falou Crazy Jill de um jeito tão bonitinho que ficou Crazy Jill, eu imaginei o Crazy Frog. Crazy Jill! Mano... Mas o que me dá esperanças é que eles estão trazendo a Jill como protagonista do novo filme, né? Do Death Island. Então eu espero muito que eles tragam ela e o Chris como protagonistas pra dar um ponto final nessa história toda aí que tá muito esquisita. Eu acho que o 9 vai por esse caminho mesmo, de pegar os bonecos que a gente já conhece. E digo mais, cara, Resident Evil 9, terceira pessoa, moldes dos remakes de agora, porque vai inverter e o remake do Resident Evil 1, que é o próximo, vai ser em primeira pessoa. E aí continua os dois. Tudo se encaixa, cara. Tudo se encaixa. Eu acho que faz muito sentido. GG, muito obrigado pelo papo aqui, excelente falar com gente que conhece e ama o negócio. Resident Evil bom demais. Ansioso pra jogar Resident Evil 4 aqui nas lives, inclusive, não sei quando que vai acontecer isso, mas em breve. Faz um salve aí pro seu canal, manda a galera pra lá. Beijo pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo, foi muito divertido. Eu amo Resident Evil, né, então eu poderia falar um dia inteiro sobre. E se vocês quiserem ver mais conteúdos de eu jogando, né, eu tô sempre jogando no Café com GG aos sábados de manhã, né, a partir das 8 da manhã até mais ou menos o horário do almoço eu fico lá jogando. No momento eu tô jogando Star Wars Jedi Fallen Order, né, tô me preparando pro Survivor, é minha primeira vez jogando o Fallen Order, então, né, tá sendo tudo muito novo pra mim e eu tô preparando o terreno pro Survivor que chega aí em breve. E eu tô tentando encaixar em algumas lives em dias que ninguém faz live, o GGvania, que é a minha série de Castlevania, que eu quero zerar todos os Castlevania. Consegui já zerar o primeiro, a gente tá na metade do segundo agora, e aí, né, a gente continua aí quando der. Jogo pra uma vida também, né, isso aí. Mais ou menos. Os primeiros são mais de boa de zerar, né? Mas é isso, aí vocês podem acessar esses conteúdos lá em twitch.tv/ggpinheiro. E nas minhas redes sociais também vocês encontram atualizações de quando eu vou fazer live ou não. É só me seguir lá em Twitter ou Instagram, no GG Pinheiro também. Perfeito. Muito obrigado, GG. Hashtag família Resident vocês. Obrigada, PH. E hashtag não família Resident vocês.